Eu acho que as pessoas, a sociedade está cada vez mais entendendo que você tem que priorizar o público em relação ao privado e o transporte público em relação ao transporte individual. Isso não é uma questão de ser contra ou a favor, é uma questão que para melhorar a mobilidade você precisa fazer com que tenhamos transporte público. Por quê? Porque a frota de veículos ela aumenta a cada dia, o viário é o mesmo e, portanto, você tem um processo de congestionamento permanente, contínuo nas cidades. E você não consegue ampliar o viário por várias razões, ou porque não tem espaço físico, ou porque o custo para você ficar ampliando é muito grande. E a política de ampliar viário, fazer viaduto, fazer pontes, fazer túnel, em São Paulo não deu certo, e nos Estados Unidos, que é a capital do carro, também está abandonando, não está mais fazendo isso, que percebeu que não adianta ampliar, que não resolve do ponto de vista da mobilidade. Por isso que nós temos que investir pesado no transporte público, criar faixas exclusivas, corredores, BRTs, metrô, trem, e o carro, não é que você é contra o carro continua lá, só que quando você tem um espaço apenas, esse espaço você está para o ônibus. Se você tem 2 espaços, um para o ônibus, o outro para o carro. Se você tem 3 espaços, você pode eventualmente ampliar um pouco mais para o carro. Mas a prioridade e o Plano Nacional de Mobilidade ela é clara nesse sentido. Priorizar a calçada, o pedestre, priorizar o transporte não motorizado, as ciclovias e priorizar o transporte público. Você tem uma elite, uma pequena parcela da população que ainda está atrasada, que ainda parou no tempo, porque a ciclovia é uma política de Estado, não depende de governos. Você tem cidades no mundo que é governo de conservador que implanta ciclovia. Você tem outras cidades que é governo de esquerda que implanta, moderno, que implanta ciclovia. Por quê? Porque é uma política de Estado. A tendência é cada vez mais você priorizar o transporte não motorizado, porque faz bem para a saúde, porque está na legislação, porque é um direito, não polui, e é um direito. As pessoas têm direito de andar com segurança, assim como o pedestre tem direito de andar com segurança na calçada, o ciclista também tem direito de andar com segurança na via. Porque se não tem a ciclovia, o ciclista ele é obrigado a dialogar e ficar junto com os carros ou com os ônibus. E do ponto de vista da segurança dele, às vezes, dependendo da via, é muito complicado. O ideal é que nós tivéssemos esse compartilhamento. Mas para isso você precisa reduzir a velocidade para 30 km por hora, uma velocidade mais compatível para a segurança. Então, você tem que ter uma mediação. Tem locais que é possível, tem locais que não é possível, mas está provado que quanto mais ciclovias você faz, mais aumenta a quantidade de ciclista, melhora o ambiente para a cidade e melhora a segurança para todos, mas principalmente para o ciclista. O senhor disse que não tem sido fácil promover essas mudanças. Quais são as principais dificuldades que o senhor tem enfrentado? A dificuldade que você tem é uma mudança de cultura, não é só uma mudança de viário. Tá certo? Você imagina uma pessoa que acha que ele tem direito a estacionar o carro, ele sai de casa com o seu carro, chega no seu local de trabalho, estaciona o carro na rua, fica o dia todo ocupando espaço público e ele acha que é um direito dele, um direito adquirido, de usar o espaço público de forma privada. De uma hora para outra, quando você fala, olha, para melhorar a circulação de todos, inclusive, não só do ônibus, mas do veículo, você não pode ficar seu carro estacionado na via pública, porque esse carro ele está atrapalhando o espaço dos outros. Porque quando ele estaciona o carro na via pública, só ele pode usar aquele espaço. Quando você deixa livre, todos podem passar para aquele espaço e usar aquele espaço. O espaço é muito caro e é escasso na cidade, o espaço público, numa cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, isso tem que ser privilegiado para o pedestre e para o transporte público. Por isso que você tem uma certa grita em relação a isso. Mas eu acho que a tendência e o que está acontecendo em São Paulo é que tem diminuído cada vez mais. As pessoas estão começando a perceber
que o que está sendo feito é o caminho certo, é o caminho da modernidade, é o caminho que leva as pessoas a refletir um pouco mais sobre essa cidade, deixa a cidade mais calma, deixa a cidade mais agradável. Quer dizer, o cidadão precisa ocupar o espaço público e cabe ao gestor a permitir isso. E é isso que o Fernando Haddad está fazendo na cidade de São Paulo.